Vocês, amém? É com muita satisfação de estar aqui encontrando vocês, é muito bom. Eu queria começar fazendo a leitura bíblica que se encontra no livro de Salmos, capítulo 24, versículos 3 e 4, parte A. Vou dar um tempinho para vocês procurarem na Bíblia de vocês. Diz assim a palavra: quem subirá ao monte do Senhor? Quem entrará no seu santo lugar? Aquele que for limpo, aquele que for limpo de mãos e puro de coração. Vamos orar? Pai, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pelo Teu Espírito em nossas vidas e pela Tua presença neste lugar, que essas pessoas possam escutar a Tua palavra. Que o Senhor Jesus venha tocar em seus corações e que toda diferença, toda deficiência, que o Senhor venha mostrar, Senhor, o Teu conhecimento sobre as nossas vidas e que a Tua palavra seja guardada nos nossos corações e que nós possamos chegar até o Teu santo lugar, subir essa noite ao Teu santo monte, puro de coração, com as mãos limpas. Nós te agradecemos e pedimos a Tua bênção. E abençoa o testemunho que eu vou dar aqui essa noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu, há muito tempo atrás, quando eu nasci no ano de 1987. A minha mãe ficou doente durante a gestação. E minha mãe tinha 14 anos, né? Meu pai tinha 15. Eram jovens, eram muito jovens. Quando eles me contaram, eu demorei a acreditar. E quando ela ficou grávida, no pré-natal, durante o pré-natal ela adquiriu rubéola. No pré-natal ela identificou isso. E numa ultrassom que foi feita, o médico detectou, né, e falou para minha mãe como é que estava o feto, né? Minha mãe ficou surpresa, né? E sabia que eu ia nascer assim, com mais formações nas pernas. E quando eu nasci, né, a minha mãe, ela no primeiro momento teve até uma certa rejeição, mas depois de conselhos da minha avó, minha mãe me acolheu e me deu muito amor. A minha família, eu sou muito grato pela minha família, sou muito feliz pela família que eu tenho. Pelo meu pai, né, que se preocupou sempre, né? Como é que eu ia fazer com um filho surdo, né? Meu pai se perguntava. Então, alguns da minha família começaram a aprender línguas de sinais, falaram que era importante morar perto de intérpretes, né, para poder me comunicar. E a comunicação sempre foi o grande dilema da minha família. E eu sempre calado, né, sem poder me expressar durante a infância. As pessoas conversavam de maneira oral e fui crescendo assim, sem entender o que a família estava falando. Quando eu tinha mais ou menos 2 anos de idade, né, quando tive as minhas primeiras experiências, né, com minha mãe falava, né, e eu ficava ali tentando falar sem conseguir, né, sem entender nada. E eu tentava pronunciar algumas palavras, né, como mais simples, né, como pai, como água, comida, alguma coisa assim. E minha mãe sempre conseguia entender as comunicações básicas, né, e sempre atender as minhas necessidades. E minha mãe e meu pai, né, sempre a gente conseguia se entender bem, né, com gestos básicos. Certo? E aí eu fui crescendo. Aos 4 anos, eu já estava começando a me socializar, já fazia brincadeiras dentro de casa, quebrei bastante coisa, né? Meus pais começaram a se preocupar, né? Tinha que ter muito mais responsabilidade comigo. A gente frequentava muitos médicos, ia muito para o hospital. E eram, assim, eles tinham muito trabalho comigo, se cansavam bastante. Minha mãe
se cansou muito. Meu Deus do céu, minha mãe dizia. E meu pai gastava bastante dinheiro com estudo, com médicos para me levar. E com 5 anos eu parei de ir para a escola. Eu tive que parar de ir para a escola aos 5 anos de idade. Eu fiz uma cirurgia. O meu tio que conseguiu para mim no hospital da Caxangá para fazer uma cirurgia, né? E depois de alguns exames que o médico fez, né, viu que provavelmente teria a possibilidade de andar. E o pessoal não entendeu dele, mas eu vou explicar. Tinha como eu poder, através da cirurgia, voltar a andar. Mas como é que você está na cadeira de roda ainda hoje? O médico fez os exames, né, operou, né, deu tudo certo, e eu sofri bastante, né, eram muitas dores. E eu evitava até comunicar as dores, porque eu fiquei muito triste, envergonhado. Né? Tiraram sangue, eu sofri bastante, senti muito isso. Então depois a minha mãe, né, e minha avó chegaram até mim, né, tentaram me acalmar. E tinha um diácono, né, um médico que era diácono da igreja, e ele me operou. E ele colocou uma placa de ferro na minha perna que modificou a estrutura óssea. E depois da cirurgia de recuperação, fui tentar andar. E ele instalou placas de aço, né, de platina no meu joelho. Eu gritava muito, eu tinha muito medo dessas cirurgias. E a cirurgia, assim, eu ficava acordado o tempo todo. Minha avó chorava, minha mãe chorava muito. Teve hora que eu mordia um pano enrolado. Né? Eu sentia muitas dores. Com o tempo foi passando as dores, eu me recuperei da cirurgia e fui para casa. Né? E quando eu cheguei, né, em casa, tinha uma coisa assim toda especial lá em casa, né? Cama arrumada, quarto novo, uma mobília toda nova, fiquei muito feliz. Né? Tinha até um videogame para mim, né? Que eu me distraía muito, né? Era muito legal. E aí eu fui crescendo, né? Fiquei bem de saúde, né? Depois aí os exames, né, com a placa de ferro não deu certo. As minhas pernas não conseguiram me sustentar, elas dobravam sempre e eu não conseguia ficar sustentado, né, por as minhas pernas. Então aí a gente teve que se mudar também, ficou mais longe do hospital e eu me locomovia sempre usando as mãos. Eu pegava na areia mesmo, na lama, né, meus joelhos eram sujos e as crianças sempre zombavam de mim, né, eu via assim sempre sofri muita chacota por isso. E as meninas às vezes olhavam para mim e ficavam até com vergonha de chegar junto das meninas, porque eu vivia no chão sujo, né? Eu queria sempre para tomar banho, porque eu me sentia sempre muito sujo, né? E sonhava com a cadeira de roda, né, também. Até que minha família conseguiu comprar uma cadeira de roda, conseguiu ganhar uma primeiro. E a cadeira de roda quebrou, e a gente sempre teve outras cadeiras de rodas, mas sempre de segunda mão, sempre cadeiras usadas que quebravam, acabavam quebrando. Meus pais se separaram, meu pai foi morar em Fortaleza, minha mãe ficou aqui ainda comigo. E lá em Fortaleza, né, eu fiquei sabendo que meu pai faleceu. Né? E eu fiquei muito triste, fiquei muito abalado com essa notícia. Eu estava indo à igreja já, eu tinha uns 17 anos. Tinha os intérpretes de Libras que me chamavam para ir para a igreja e eu parei de ir, né? E comecei a me divertir com outros amigos que não eram da igreja. Né? Comecei a conhecer outras ideias, outros costumes. E quando passava uma pessoa evangélica perto de mim, eu desprezava. Até que um dia eu estava numa praça, eu tinha em torno de 18 anos.
E eu estava até bebendo, ingerindo bebida alcoólica com as pessoas, e passou uma pessoa da igreja. E eu fiquei lá meio sem graça, né? Oi, tudo bom? Né? E ela me viu com um copo de bebida alcoólica na mão. E eu fiquei muito constrangido nesse momento, né? Botei o copo na mesa. E aí um pastor que sabia língua de sinais chegou até mim e disse: Davidson, você pretende ir para o céu ou inferno? Então eu fiquei com essa pergunta, eu fiquei bastante, né, pensando bastante sobre isso, e aquilo mexeu comigo. E ele disse que eu sabia o que tinha que fazer para ir para o céu. Então eu peguei no copo de bebida alcoólica, os meus amigos ali do mundo estavam olhando para mim, e eu falei: desculpa, gente, eu vou pedir licença a vocês porque eu tenho que ir para minha casa. Isso aqui não é lugar para mim e a minha mãe já deve estar preocupada comigo. Então eu voltei para casa, sentei, né, fiquei lá e pensando, né, e nas coisas que Deus tinha falado para mim através do pastor, né, de como minha vida teria sido diferente se eu tivesse permanecido na igreja. Pensei na minha salvação, pensei na minha alma, e eu falei com minha mãe, né? E outros dias passaram e eu fiquei com vontade de voltar lá para aquela praça, pedi até para minha mãe para ir, mas minha mãe, sabendo o melhor para mim, né, me proibia de ir para a praça. Às vezes eu tentava ir escondido, inclusive. Até que tinha um diácono da igreja, né, me levou para a igreja. Eu aceitei ir com ele, e lá na igreja tinha intérprete de Libras. E depois da igreja, eu fiquei sentindo aquela coisa dentro de mim, o sentimento, né, de precisar mudar, de precisar fazer algo diferente. E as pessoas sempre se admiraram com a minha vida, né, a minha história. E uma vez bateram lá em casa pessoas ouvintes e alguns intérpretes de Libras que foram até a minha casa. Eu não sabia o motivo da visita, eu não chamei ninguém lá, né? E eles começaram a orar por mim, né? Pediram perdão pelos pecados, e a gente se derramou em lágrimas, teve pessoas que se arrependeram lá naquele momento, né? E eu ficava me sentindo sujo porque tinha que andar às vezes pegando no chão, com a mão no chão. E naquela noite eu fui dormir, depois de ter esse momento de oração, e eu tive um sonho. Eu sonhei, né, que eu entraria numa igreja e estaria pregando, né? E todo domingo eu estava pregando na igreja, no meu sonho, e pessoas que usavam cabelo moicano, brinco na orelha, né? As pessoas assistiam a pregação e os diáconos aconselhavam as pessoas, né, a respeito das vestes, e as pessoas iam se transformando também, né? Então, depois desse sonho, eu fui à igreja e confessei a Deus os meus pecados, eu levantei minha mão, né? Deus falou comigo naquela pregação, e quando eu levantei a mão, aceitei a Jesus realmente como meu Salvador e meu Senhor, o pastor me convidou, né? E aí ele viu que eu era surdo e as pessoas ficaram admiradas, né? Como é que uma pessoa surda se converteu, né? O pessoal ficou, né? Eu recebi bastante abraço da igreja depois do culto, né? E aí eu comecei a sentir realmente paz no coração. No mês de outubro do ano 2000, eu fui batizado, né? Tive minha vida, né, selada, né? Fiquei muito contente com isso. Foi uma comprovação da minha fé. E eu até hoje estou firme na igreja, não me afastei dos caminhos do Senhor. Mas o que eu fiquei pensando? Né? Que a minha vida era muito sofrida, né? Eu tinha amigos surdos. Eu observava meus amigos, né? E quando eu olhava para eles, eu sentia um chamado de Deus, eu sentia
o meu coração ardendo, e eu ficava muito triste pela vida dos meus amigos que não serviam a Deus. E aqui a palavra que a gente leu, né, fala aos nossos corações, né, e tem a ver com a minha história de vida, porque as minhas mãos eram sujas. E hoje eu posso apresentar as minhas mãos e meu coração limpos e puros, né? E eu posso ir a todos os cantos que Deus me leva para levar a palavra de Deus. Né? E o lugar que eu mais quero estar é o monte do Senhor, é o seu santo lugar. E levar pessoas até lá. Né? Poder ver as pessoas descobrindo a felicidade e encontrando a paz. Vocês pensem nisso. Né? É importante que a gente, né, saiba dar um testemunho e não sem forçar ninguém, sem obrigar ninguém a nada. Quem age é Deus, e Deus fala aos nossos corações, Deus fala ao seu coração e ao meu. Se Deus te chama, se você sente chamar de Jesus, você pode sentir Ele abraçar o seu pecado, sua angústia, tristeza. Se você aceitar Jesus e voltar ao caminho do Senhor, né? Não sei como está a sua faculdade, né? Se você está se preparando para vestibular, se tem preocupações, como está o seu tempo, né? Por favor, né? Se você sente esse chamado, né, não fique com vergonha, né? Tenha coragem, levante sua mão. Deus te ama, e o inimigo, ele quer que você baixe sua mão, ele quer que você perca esse momento. Onde está o carregador? E se eu gostaria de convidar o pastor Nelson nesse momento. Porque o pastor, ele vai fazer um convite a vocês agora. E eu vou estar orando para que Deus fale aos nossos corações, que Deus nos chame e que tudo se cumpra de acordo com a palavra de Deus. Porque o pastor um dia, ele foi preparado, ele estudou, Deus chamou e ele está aqui hoje, né? E a igreja cresce e a palavra de Deus é proclamada nesse lugar, né? Nessa igreja. Eu sou da primeira igreja batista do Recife e a palavra de Deus também é proclamada lá, e lá há crescimento, né, de vidas. Então, se o Espírito de Deus toca no teu coração, chama, atende o chamado, faça uma oração, pode fazer uma oração. Ok. Queria que Davidson ficasse aqui ainda, porque a história do Davidson, apesar de todas as suas dificuldades, todas as suas lutas, todas as suas diferenças da história de muitos de nós, no sentido físico, da mãe, do corpo, da audição, da fala, mas isso não livrou Davidson de ter que tomar uma decisão para a vida dele. E talvez a gente reclame tanto de Deus em relação a tanta coisa e não perceba que aquilo que a gente precisa de mais importante e precisa ter coragem para fazer não é apenas do lado de fora, mas é algo do lado de dentro de cada um de nós. Davidson do lado de fora tem suas dificuldades, mas do lado de dentro ele é um homem de pé segundo o coração de Deus. E Deus faz isso na vida de quem Ele quer e da maneira que Ele quer. Mas isso também tem uma questão de decisão da nossa parte. Nós podemos andar e caminhar nessa vida normalmente, mas podemos ter as nossas deficiências internas, causadas pelos nossos pecados, pelas nossas más escolhas, pela distância que a gente caminha de Deus. Eu queria dizer a vocês que ontem aqui na igreja nós estávamos estudando o Salmo 103. E uma coisa que esse Salmo 103 fala é que Deus, ele é muito longânimo, Ele não nos trata segundo as nossas transgressões e pecados. Se Deus realmente tratasse você e a mim segundo a gente o trata, nós seremos destruídos.
mas Deus nos trata com misericórdia e graça. A gente se trata com justiça da retribuição. A justiça humana é aquela: bateu, levou, dente por dente, olho por olho. Mas Deus nos trata com graça. Tanto é que essa graça é tão diferente de tudo que se possa imaginar, que atingiu a vida do Davidson, que atingiu a minha vida e pode atingir a sua vida, que Ele mesmo pegou Jesus e pegou a sua própria justiça e a sua ira e derramou sobre Ele. Ele pagou o ônus da morte sobre Ele para que a gente pudesse viver. Davidson hoje está aqui relatando sobre a mortificação da sua vida em cima da cadeira de roda, mas quando Davidson partir, ele na ressurreição não precisará mais desse corpo, porque Deus nos dará um outro corpo, uma outra realidade, porque Deus o salvou e para sempre estará perto do Senhor. Assim também Ele pode fazer com qualquer um de nós. Tem pessoas que estão caminhando na vida, mas estão mortas espiritualmente, estão na cova. Por isso que hoje Deus pode redimir a você, meu querido e minha querida irmã que está aqui. Deus não te rejeita, Deus te perdoa, assim como fez com Davidson. Davidson é apenas uma ilustração do que a graça de Deus pode fazer com qualquer pessoa neste mundo. Se Deus fez com ele, Deus pode fazer com qualquer um de nós. Eu queria convidá-lo a fechar os seus olhos nesse momento de seriedade, nesse momento sério desse encontro. Quando Davidson pediu para falar comigo, não foi em vão. Talvez hoje você veio aqui e essa palavra tem que ser para você que está de pé, com pernas boas, mas que dentro de si está rastejando na lama de você mesmo, do seu egoísmo, da sua falta de capacidade de reconhecer que você precisa de Deus. Mas hoje você precisa ter coragem, como ele mesmo falou aqui, hoje não tem coragem. Eu queria convidá-lo a fechar os seus olhos, fazer essa oração comigo, uma oração de entrega ao Senhor. Feche seus olhos, faça essa oração no seu coração, se você desejar hoje ter esse encontro com o Senhor. Pai querido, muito obrigado porque eu posso te chamar de Pai. O Senhor me deu a possibilidade de te chamar de Pai, de te reconhecer como Senhor e de também eu ser teu filho. Reconheço, Senhor, todas as minhas faltas. Reconheço que muitas vezes eu tenho sido dono de mim mesmo. Reconheço que eu tenho tentado dar rumo à minha própria vida, controlar os meus sentimentos, controlar o meu coração, o meu ímpeto. Mas há uma força dentro de mim que me impede de fazer o que o Senhor deseja que eu faça, porque o pecado habita em mim. Mas agora eu desejo, Senhor, entregar o meu coração a Ti. Eu desejo, ó Pai, que o Senhor me perdoe. Eu me arrependo das minhas faltas, das minhas transgressões. Eu me arrependo, ó Deus, da maneira errada que eu tenho vivido. Eu me arrependo para que o Senhor me perdoe. E eu tenho certeza que o Senhor pode me acolher. E por isso que eu me entrego nas Tuas mãos, porque Tu és um Deus de amor e de bondade, de graça e de misericórdia. Tu és um Deus que acolhe a todo contrito de coração, mas que resiste ao soberbo. O Senhor é um Deus que redime a vida de quem quer que seja da cova e da graça e misericórdia e força. O Senhor é um Deus que pode fazer isso na minha vida. Eu te oro assim, Senhor. E ainda de olhos fechados, meu irmão e minha irmã, se você entendeu a mensagem que o Senhor colocou na boca do Davidson, se você entendeu a mensagem da palavra do Senhor, que diz que aqueles que vão estar no monte do Senhor são os que são de mãos limpas, são os que estão com a vida, ó Deus, lavados pelo sangue de Jesus. Se você entendeu essa mensagem, você deseja estar entregando a sua vida hoje ao Senhor, ou mesmo retomando o caminho do Senhor,
Levante uma das suas mãos onde você está. Nós queremos orar por você. Nós queremos lhe ajudar nessa caminhada. Nós queremos pedir ao Senhor que refaça o seu caminho, que restaure a sua alma. Você pode estar aqui vivo, respirando, mas com uma alma esbagaçada pela maneira como você está vivendo. E hoje pode ser o dia de você ter essa transformação, ter algo novo, uma esperança nova em você. Se você quiser fazer isso, levante com as suas mãos onde você está. Não tenha medo, não tenha vergonha. Eu tenho que ter muita coragem de subir aqui e dizer como foi a vida dele. Você pode hoje também não precisar dizer aqui, mas dizer para Deus. Mas para isso, eu peço ao Senhor que faça isso na sua vida. Levante uma das suas mãos onde você está. Não deixe que o diabo roube esse momento da sua vida. Não deixe que o inimigo roube essa oportunidade que você está tendo. Essa é uma chance que talvez você não tenha mais, porque quando você sair daqui, você não sabe o que vai acontecer com você. Você não tem controle sobre os acontecimentos da sua vida. Ao sair daqui, muita coisa pode acontecer inesperada. Será que você está preparado para se encontrar com Deus? Será que hoje você está preparado para ter um encontro com o Pai Eterno? Se você não deseja fazer publicamente e desejar conversar comigo, conversar até com o Davidson, você poderá fazer isso depois desse encontro. Mas saiba, meu irmão, que hoje é o dia da oportunidade. Deus está nos dizendo que nós devemos o buscar, nós devemos ir ao encontro dele enquanto é tempo. Amanhã pode ser tarde para a sua vida. E aí, a sua vida pode estar num abismo eterno e sem fim, se você morre sem reconciliar-se com Deus. Você possa então meditar sobre isso. Eu queria que a gente terminasse então. Eu pedir até que deixe fique aqui com a gente. Pode ficar aqui com a gente quando a gente canta a última música, repetindo que a gente já cantou, A Tua Graça Me Basta. Eu queria convidar as meninas e convidar você a ficar em pé para a gente fazer essa última canção com o coração grato por essa noite. Eu queria muito agradecer pela vida do Davidson, dizer para ele que esse ambiente aqui é para ele também pregar a palavra de Deus. Se ele desejar, a gente vai acertar um outro dia para ele pregar. Quem sabe nas férias de julho vai ser uma oportunidade tremenda para ele trazer uma palavra novamente para a gente. Muito obrigado, Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua mãe, seus familiares. Eu gostaria de agradecer também ao pastor Nelson. Muito obrigado, é uma oportunidade ótima de estar aqui pregando para levar o reino dos céus para mais gente, né? Qualquer coisa depois do curso vocês podem me procurar, podem conversar comigo, eu vou estar à disposição, né, para transmitir mais do amor de Deus. Nós somos irmãos e precisamos viver em união, em louvor e adoração ao nosso Deus. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor. Amém? Amém. Você sabe como é que aplaude ao Senhor e ao Davidson? Muito bem. Vocês podem aplaudir também de maneira legal ao Senhor. Tem uma maneira de aplaudir para os dois tipos de aplauso. É assim. Muito bem. Vamos cantar então essa canção. Vamos lá. Vamos cantar todo mundo junto. Tua graça me basta. Fica aqui.